atraso menstrual, cólica abdominal, mamas sensíveis e aumentadas. Não é frescura, esse negócio, é frescura de grávida, esse negócio, gravidez não é doença. Não é frescura, gente, nossa, é muito sério. Oi, meu nome é Erla Jamal e no vídeo de hoje vou dar continuidade à série Entre Mães com o segundo episódio da série, Sintomas de Gravidez e Pré-Eclâmpsia. Vou comentar rapidamente alguns sintomas que tive durante a gestação e também da pré-eclâmpsia, uma doença que eu não imaginava o quão é perigosa. Gente, aproveita, se inscrevam aqui no canal e também me sigam lá no Instagram, o @erlajamal. Muitas grávidas já devem ter ouvido a seguinte frase: gravidez não é doença. Sim, gente, gravidez não é doença. Porém, muitas grávidas, assim como eu, podem ter sofrido durante a gestação alguns sintomas. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Atraso menstrual, cólica abdominal, mamas sensíveis e aumentadas, aumento da libido, alterações no corrimento vaginal, náuseas, enjoos e vômitos, vontade frequente de urinar, aumento do sono, constipação intestinal, alterações do paladar e aversão a cheiros fortes, cansaço frequente, alterações de humor, sangramento vaginal e abdômen inchado. Sim, são alguns dos sintomas mais comuns que podem surgir durante uma gestação. No vídeo de hoje, vou apenas falar de 2 sintomas, os quais eu considerei mais difíceis durante a minha gestação. Não cabe eu aqui falar de todos os sintomas, porque eu não tive todos esses que eu acabei de citar. Então, eu vou falar sobre os enjoos e a pré-eclâmpsia. Assim, gente, eu também já vou deixar um alerta aqui, uma atenção. Eu não sou da área da saúde, eu não sou médica, eu não tenho formação nenhuma. O que eu falar aqui é com base do que eu passei durante a minha gravidez e foi com base no que o meu médico na época me explicou. E isso eu levo para a vida toda, gente, com muita pesquisa que eu fiz também quando eu estava passando, por esses sintomas. Mas olha, eu quero falar, eu não sou profissional da área da saúde. Enjoos. Bom, gente, logo que eu fiquei grávida, eu não comecei a sentir enjoo. Então, o primeiro indicativo de que eu estava grávida não foi um enjoo. Eu já relatei nos episódios 1 e 2 da série quais foram os meus primeiros sintomas, o que me levaram a crer que eu estava grávida. E os enjoos, gente, ele demorou algumas semanas do meu sonhado positivo. Os meus enjoos começaram no mês de agosto. Acho que foi um mês após a descoberta da minha gravidez. No início, ele era bem leve, gente. Ele lembrava uma pequena virose. Sabe quando você não tá legal assim? E por curioso, gente, antes de eu começar a enjoar, o que aconteceu? Eu tava com muita vontade de comer um bife à milanesa com batata frita de um determinado restaurante. E o meu marido me levou, era num sábado, gente. E ele me levou pra eu comer, Porque eu tava com desejo. E logo que eu tava comendo, lá na hora, eu tenho essa recordação, Que eu tava comendo o bife. Gente, já não tava gostoso como as outras vezes. Eu falei, gente, que estranho, O que será que tá acontecendo? Mas eu comi, tudo bem, Não passei mal, eu só tava com aquela sensação estranha, E, como eu falei, parecia que eu tava com uma virose. Eu não tinha noção, gente, do enjoo. Apesar de eu estar grávida, eu não sabia como que era o enjoar de uma gravidez. Como seria? Para mim, quando falava, a grávida enjoa, o que eu pensava é que a grávida enjoava, vomitava e pronto, gente. Eu não tinha essa ideia de que o enjoo era uma sensação
ruim do organismo mesmo, assim, ficar mal. Não só o fato de ir lá e vomitar, por exemplo. Ah, vomitei e passou. Não, eu não tinha essa noção, gente. E eu falei que já nos outros vídeos da série que eu sou uma pessoa muito desligada, assim, eu não... Durante a gravidez eu não conversava com muitas pessoas, até então porque eu demorei para falar, né, para as pessoas que eu estava grávida, então eu acabei não sabendo realmente que era. E aquele dia eu fiquei muito preocupada porque eu falei assim, nossa gente, justo agora que eu tô grávida, eu comi alguma coisa e não me caiu bem. Eu falei assim, ai gente, não é possível estar com essa sensação. Só que depois, assim, de eu falar assim, ah não, eu conheço o lugar onde eu comi, imagina que eu passaria mal por conta da comida. Daí eu comecei a pesquisar, né, na internet como seriam os enjoos, né, na gravidez. Depois daquele dia que eu comecei a enjoar mesmo, que eu comecei a sentir alguma coisa meio estranha no organismo, com o passar do tempo, os meus enjoos, eles foram se intensificando, gente. Ficaram muito mais fortes, mas muito, muito, muito. Eu tava num ponto que eu não conseguia levantar da cama, gente, sabe? O mal-estar mesmo, o organismo, o corpo muito ruim, assim. Foi muito difícil, gente, assim, esse período de enjoo, quem já passou, quem já conviveu com alguma grávida que sofreu de enjoos, deve estar imaginando o que eu tô falando. É porque, assim, a gente, além de passar mal, assim, mal mesmo, assim, o corpo, você não consegue levantar, você fica muito, muito fraca, assim, gente. É uma sensação, gente, de uma virose, como eu falei, mas assim, uma sensação de que você vai desmaiar o tempo todo, que tá tendo queda de pressão. E eu não conseguia comer nada, gente, nem beber água. Eu não conseguia beber água, gente. Com a água, eu passava mal, gente. Eu passava mal só de tomar água, gente. Eu me lembro um dia que eu não consegui comer nada, beber nada, assim. Eu falei, gente, não tá normal. E para vocês terem uma ideia, nessa fase, até o cheiro de lugares assim, fora da onde que eu estava, da minha casa, me fazia mal. Como eu moro em apartamento, muito próximo, né, às janelas, né, colado assim praticamente. E na época, no apartamento que eu morava, a vizinha tava, acho que fritando bife, alguma coisa assim, gente, com o cheiro do fritar da carne lá do outro lado, gente, eu passava mal, cara. Só o cheiro, assim, nossa, me deixava muito mal mesmo. Daí começou a preocupação, porque conforme você vai passando uma gestação, você não vai comendo, você não consegue beber a água, gente, você não ganha peso, pelo contrário, você vai emagrecendo, porque você passa mal mesmo, gente. Não é frescura, esse negócio, é frescura de grávida, esse negócio, gravidez não é doença. Não é frescura, gente. Nossa, é muito sério. E eu tava num ponto que eu não tava ganhando peso, gente. E eu não comia, eu não bebia, eu não conseguia me levantar, não conseguia fazer nada. E daí, gente, comecei a ficar preocupada, minha pressão estava muito baixo, toda vez que eu ia no médico estava muito baixo, peso baixo, pressão baixa, né? E daí foi o que o meu médico, né, me informou, né? O que eu tinha, na verdade, além de ser um enjoo, né? Na verdade, era uma hiperemese ou hiperemese, eu não sei falar, gente, gravídica, que é a forma mais grave de enjoos durante uma gestação. Meu médico, ele explicou que era muito comum, né, algumas gestantes apresentarem esses sintomas, né, os enjoos mais fortes, né, e infelizmente ele teria que passar uma medicação, um remédio, né, eu teria que recorrer de uma medicação para que eu começasse a me alimentar. Eu me recordo, gente, mesmo que eu falei, que além de não conseguir beber, comer, o pouco que eu comia, gente, eu passava mal, porque tinha uns picos que, por exemplo, a gente tava bem. Tinha um dia que eu acordava assim muito mal, mas tinha outros dias que eu acordava até que bacana, legal. E daí eu
eu ia comer normal, né, gente? Nossa, gente, era só comer, né? Aquela sensação de vontade de você comer assim, eu passava mal, gente. E vocês, o mais curioso, vocês não vão acreditar, gente. Tudo que eu enjoei durante a minha gravidez, eu enjoo até hoje. É incrível, eu não posso com o cheiro. Tem um hidratante em especial que tem um cheiro muito forte, gente. Ele, na verdade, ele nem é tão forte, mas eu fiquei tão enjoada na gravidez por conta desse cheiro, gente, que eu não posso mais com ele. Se eu cheiro ele, eu enjoo, é incrível. E também tem comidas. Uma vez meu marido comprou melancia, porque eu não tava conseguindo comer. Gente, eu comi um pedaço da melancia, gente, eu passei mal o dia inteiro com aquela melancia. Hoje eu não posso nem ver melancia perto. Também teve caldo de abóbora. Meu marido, ele fazia de tudo para ver o que eu conseguia comer, né, naquela situação. E tinham coisas que iam muito bem, mas outras coisas, gente, que eu passava mal mesmo. Eu também contei, né, nos outros episódios, né, que eu sou aquela que evita ao máximo remédio, né, medicação, que eu não gosto de tomar remédio, né, evito o máximo mesmo, né. E na gravidez eu ficava muito preocupada em tomar alguma medicação e de alguma forma afetar o bebê. Isso é coisa da minha cabeça, gente, porque vocês sabem como medicação é segura, é muito segura. Quando o médico então indica, é segurança 100%. Mas sou eu, gente, eu sou isso até hoje, gente. Então, o meu problema maior também durante a gravidez era que eu não queria tomar medicação que o médico receitou. Então eu tomava só assim quando eu tava muito mal, gente. Tipo, por exemplo, quando eu não conseguia levantar da cama. Porque eu falava assim, nossa, hoje eu não vou conseguir aguentar, não vou conseguir levantar mesmo. Daí que eu tomava. E isso eu fiz muito errado, gente. Mas é assim, primeira gravidez, a gente tem medo de tudo. Eu já tinha passado por outros episódios e a gente fica com muito receio. Mas é coisa da minha cabeça, viu? Da parte do enjoo, né? Continuando, né? Como eu mencionei já no vídeo, que na época que começaram, né, os meus enjoos, que eu não conseguia ganhar peso, a minha pressão estava super baixa, assim. Eu até vou colocar aqui no vídeo o meu cartãozinho do pré-natal, né, que para fazer um comparativo com o próximo sintoma, né, a próxima doença que eu tive também durante a gestação. E a pergunta, demorou muito para passar, né, esses enjoos, esse mal-estar constante? Sim, gente, demorou muito, 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 muito. No meu caso, foi passar só entre novembro para dezembro. Eu já estava no 5º mês de gestação, gente. Eu fiquei grávida em julho, gente. Só foi passar em dezembro, no 5º mês de gestação, né? Eles começaram a diminuir, né? E posteriormente foi sumindo. Ele sumiu da noite pro dia, gente. Assim, ele começou da noite pro dia e também sumiu da noite pro dia. Pré-eclâmpsia. Nome difícil, gente. Bom, depois daqueles 5 meses de enjoo, depois de ter passado, eu pensei, agora é só alegria. Vou conseguir comer, pelo menos. Só que não, gente. Vocês não vão acreditar. Em janeiro eu comecei a dar uma engordadinha e eu não comia tanto para ter engordado tanto, né? E em uma consulta de rotina, foi acho que janeiro para fevereiro, final de janeiro para fevereiro, o médico viu que a minha pressão estava muito alta. Ele até perguntou: você tá nervosa? Você veio andando, correndo? Como que foi? E eu não tinha, gente, eu tava super de boa, né? E aquilo eu já me deixou em pânico. Eu falei, não, Deus. Eu falei, meu Deus, não. E eu não tenho a pressão alta, gente. Nunca tive, né? Nem em dias normais, assim, Nunca, gente, nunca tive. Daí eu pensei assim, não, talvez eu
possa realmente estar nervosa, né, e tudo mais. Mas não, gente. Meu médico, daí naquele momento, ele já explicou sobre a pré-eclâmpsia, né? Ele falou que a doença, né, começa, né, costuma, na verdade, né, aparecer nesse período. Se eu não me engano, é após a 20ª semana de gestação. E a pressão arterial alta, né, seria um indicativo. O médico é muito bom, assim, e ele já é muito experiente, então ele já imaginou sim que seria, né? E eu tava já um pouquinho gordinha, inchada, e ele falando se eu tava comendo, eu falei que não, e eu não estava mesmo, né? Mas que ele iria investigar, né, através de um exame. Tem um exame específico para descobrir se você tem a pré-eclâmpsia, né? Não é só o indicativo da pressão alta, né? É um indicativo, porém precisa ser averiguada e precisa de mais exames, né? Em conjunto. E ele falou que tem um exame, né, de urina, que detecta, né, a perda de proteína pela urina, né? Eu não me engano, eu acho que o nome do exame é proteurina, gente. Eu não me lembro, mas eu vou colocar também aqui para vocês, né, o meu exame, e daí a gente vê também o nome certinho. Daí, conforme foi solicitado, né, naquela consulta, né, esse exame, e eu fui correndo, né, pro laboratório e fiz. E é um exame chato, gente. Nossa, quem teve que passar por ele durante a gestação, é um exame muito chato, né? Eu vou falar aqui meio por cima que você tem que coletar a sua urina 24 horas, né, do dia, né? E inclusive a madrugada. Imagina uma grávida que vai no banheiro o tempo todo, inclusive nas madrugadas, e você tem que coletar, tanto que os potes são gigantescos, gente. Quem passou por isso, gente, deve estar lembrando. Eu rio, mas eu rio de nervoso, gente. Não é algo assim de debochando assim da situação, mas era difícil, né? E depois daquele primeiro exame saiu o resultado, né? E realmente foi confirmada a pré-eclâmpsia, gente. Eu iria precisar tratar, né? E tomar medicação também. Eu ia precisar tomar medicação para pressão alta. O tratamento, né, depende, né, da paciente, né? No meu caso, né, foi a medicação para controlar a pressão alta, né? E também cuidar da alimentação. Eu já cuidava, né, bastante da minha alimentação, mas ele recomendou também que eu passasse numa nutricionista para fazer um cardápio para comer direitinho, evitar sal, assim, o máximo, gente. Foi muito difícil, porque quem não comeu no começo, eu ficava muito na dúvida, gente, se foi por conta disso, né? Nada a ver, né? A gente sempre fica com dúvida de tudo, né? Que eu tinha parado de comer, né, aqueles 5 meses, depois passou um enjoo e comecei a comer e o meu organismo deveria ter reagido. Mas não, gente, ele me explicou, é uma condição da própria placenta, gente, isso é do seu organismo, independente de você ser saudável, praticar a vida inteira esporte, alimentação saudável e tudo mais, você corre o risco, sim. E no meu caso, realmente, eu nunca fui de não praticar atividade, de ter uma alimentação desregrada, pelo contrário, eu comentei nos outros vídeos que a partir do momento que eu quis ficar grávida, eu cuidei mais ainda da minha saúde, da minha alimentação, atividade física, e mesmo assim acabei, né, sendo acometida pela doença. E também ele recomendou praticar atividade física. Eu já estava fazendo pilates na época, né? Porque eu queria ter parto normal. Então, pilates, né? Todo mundo recomenda, né? Pilates. Eu já estava praticando. Então, eu permaneci no pilates. A gente estava muito difícil de controlar. Cada mês parece que piorava. Pressão alta não é uma coisa louca, né, gente? Assim, se a gente tem uma pressão baixa, boa, assim, e sobe por algum motivo, a gente já sente, né? Muitas pessoas reclamam de dor de cabeça, mal-estar. Então, sempre vem acompanhada de sintomas, não é só a pressão alta, né? Assim, tô com a pressão alta e boa. Não, gente. Ela vem também acompanhada com sintomas. Fica mal mesmo, gente. Não é também frescura, não. Fica muito mal.
É um sintoma que eu nem sei explicar, gente, mas assim, deixava a gente sentir o organismo. Pensa você grávida já com uma barrigona e ainda com pressão alta, né? Normalmente a barriga já começa, né, você começa a ficar limitado, né? Você tem certas dificuldades para fazer já algumas coisas por conta da barriga, porque você engorda, e com a pressão alta, então, acaba piorando. E teve um mês, gente, acho que foi. A Maria nasceu em abril, né? Começou janeiro para fevereiro, acho que foi em março, gente. Eu comecei a inchar muito. Ali eu fiquei muito preocupada. Muito, muito, muito. Eu falei assim, gente, eu tô inchando muito. Meu pé dava o dobro, gente. Eu não conseguia nem pôr mais nada. Só chinelo, havaiana e o chinelo ainda, tipo, do meu marido, porque o meu tava pequeno. Fiquei bem inchada. Eu tava controlando ao máximo, gente, com medicação. Eu media a pressão o dia todo. Meu médico falava pra eu ter esse cuidado de sempre estar medindo. E com alimentação regradíssima, não comer nada, gente, assim. E eu tava seguindo a linha, gente, a linha, a risca mesmo. Até que nas últimas semanas, eu já tava completando as 40 semanas, né? Porque, assim, gente, de alguma forma eu ainda esperava conseguir um parto normal. Eu via que não ia dar, né? Mas assim, eu falei, vai que, né, gente? Porém, gente, na última consulta, né? Eu tinha uma consulta de rotina, não seria a última, mas foi a última, né? A minha pressão estava muito alta, mas muito alta. Foi, acho que numa quarta, muito alta. E as 40 semanas ia dar na segunda. Meu parto cesárea, né, já estava marcado para segunda, porque aqui na verdade o meu médico, né? O meu médico ele não espera mais de 40 semanas, né? Ele, se o parto normal ocorresse, tudo bem, né? Até dentro das 40 semanas, mas já tinha marcado na 40 semanas, né? O parto cesárea, que seria no dia 21 de abril. E daí, gente, eu fui nessa consulta de rotina. Eu tava com a pressão alta, mas eu tava bem, gente. Eu não tava sentindo nada de estranho, assim, anormal. E aquele dia, nossa, gente, não sei porque a minha pressão resolveu subir lá nas alturas, né? E ele achou por bem, né, antecipar o parto, né? Ele falou assim, para evitar maiores riscos, né? Pra gente, em vez do dia 21, marcar pro dia 19. O dia 19 era um feriado ainda, né? E assim o fez, né, gente? No dia 19 de abril de 2019, nasce a Maria, de parto cesárea, gente. E só para finalizar o vídeo, para não ficar tão grande também, gente, não ficar cansativo, aquela coisa chata assim, eu não sabia o quão grave é a pré-eclâmpsia, gente. Eu já ouvi algumas notícias, alguns relatos de mulheres, né, que infelizmente chegam até ao óbito por conta dela. Eu não sabia, gente. E eu não sabia também que o pós-parto, a pré-eclâmpsia é pior, gente. Logo que eu tive a Maria, a minha pressão subiu muito alto. E eu tava tomando medicação, eu tomei medicação durante o dia e tudo mais. Só que subiu muito, gente. Assim, foram 10 dias terríveis, terríveis. Para vocês terem uma ideia, o meu médico ele precisou receitar outra medicação para eu tomar com a que eu já estava tomando. Tava tão descompensada mesmo o negócio alto e ele precisou em conjunto, né, para ver se controlava aquilo, né, se parava de subir. Eu fiquei mais dias, né, na maternidade, né, então foi até bom, gente, foi muito bom eu ter ficado mais dias lá, porque se eu tivesse em casa, eu não sei, porque teve um dia, assim, de madrugada eu comecei a formigar a mão, de tão alta que a pressão tava. Eles me encaminharam até, tipo, pra emergência, né, pra ver o que faria, né. Daí que, na verdade, eles passaram o outro remédio, né, pra tomar em conjunto, né. Fizeram a medicação lá na hora pra ver se baixava, pra não ter
qualquer coisa. Mas assim, nossa, gente, terrível mesmo. Esse dia que começou a formigar minha mão, nossa, foi algo muito assustador, gente. Olha, assim, eu nunca tinha visto assim, sabe? Algo que me deixasse com muito medo, assim. Mas esse dia em especial eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus. Depois, né, desse dia tal, eu fiquei alguns dias ainda na maternidade, mas eu voltei para casa, eu ainda fiquei muito ruim em casa e tomando remédio, conversando com meu médico até todo o tempo, né? E até que uma hora começou a diminuir, gente. Ela começou a retornar. Eu fiquei tomando acho que um mês e pouquinho depois ainda do parto, né? Porque fica alta, gente. Não sei o que acontece assim. Eu nem pesquisei depois, nem perguntei assim, porque a gente nem gosta muito, né? Depois que a gente passa a ficar mexendo muito com isso. E até que um dia ela voltou ao normal, começou a diminuir, né? Porque eu media sempre mesmo, né? Com a medicação, assim, já passado, né, o parto, eu media várias vezes ao dia, até que eu percebi que ela foi diminuindo, gente. Daí eu fui tirando a medicação também, e hoje ela é normal, graças a Deus voltou tudo ao normal, gente. Foi realmente o período durante gestacional e o pós-parto mesmo. Então, muitas pessoas, né, quando eu converso, assim, principalmente mães, né, que a gente tem amizade, tudo, que a gente acaba contando, né, relatando. A gente tá numa fase assim, principalmente pós-parto, né, você quer falar tudo, quer saber tudo, sabe, quer ficar perguntando, enquanto a outra mãe também quer perguntar. E toda vez a mesma pergunta, né, que faziam pra mim, né, se eu fiquei frustrada, chateada, alguma coisa assim. Mas sobre isso, gente, eu vou fazer o relato, né, do meu parto cesárea no próximo episódio. E daí eu respondo também essas perguntas e outras também. Espero que vocês tenham ficado até aqui, gostado do vídeo e espero também que de alguma forma, né, conforte outras mulheres, cheguem a outras mamães que passaram por algo semelhante e que tenha esse sentimento também. E como eu falei, não é só a gente que passa por essas coisas, a gente tem o costume de achar, só a gente que passa, mas não, gente, eu sei que é muito comum, muitas outras mulheres, né, passaram por isso, na gestação, passam por isso, né, que estão grávidas, né, e é bom ouvir, conversar, eu acho que dá uma aliviada, né, ameniza, né, qualquer sentimento, né, que a gente fica, né. Eu tenho uma frase, gente, tem coisas, né, que cicatriza, mas sempre deixa um trauma, né, e realmente eu tô fazendo essa série Entre Mães pra gente conversar sobre isso, porque a gente falando, conversando, compartilhando, de alguma forma, não sei explicar, acaba minimizando, né, a gente conhece outras pessoas com histórias, né, parecidas, semelhantes, e de alguma forma a gente fica com o coração mais calmo, né? Gente, então foi esse o vídeo de hoje. É o episódio 2, né? Sintomas de gravidez, o enjoos e a pré-eclâmpsia. No próximo vídeo será o relato do meu parto cesárea. Beijo, gente. Fiquem com Deus.